Olhem bem, a palavra porquê, ela pode ser grafada de 4 maneiras. Então, o porquê separado e sem acento, o porquê separado e com acento, o porquê junto e com acento, e depois o porquê junto e sem acento. Junto e sem acento. Alguns se irritam com isso. E nada de se irritar, tá? Eu não entendo porque em português 4 formas de escrever a mesma palavra. Se parece coisa, né, estranha. São 4 papéis diferentes. Não é simplesmente uma questão de, sei lá, inventar, que tem que escrever separado, diferente e pronto. Não. Os papéis aqui mudam. O aspecto morfológico muda. Então não é tão simplista assim. Vamos ignorar essas diferenças e vamos escrever só de um jeito. Não, uma língua não é feita só de grafia. Né? Então, também um outro aspecto. É muito comum começarem por aqui. Tá? Ver se o porquê é junto e sem acento. Mas eu noto que é uma explicação, eu noto que isso aí é uma conjunção. É verdade que o porquê junto e sem acento é quando ele estiver atuando como conjunção, seja coordenativa, explicativa, ou então conjunção subordinativa causal, e que tanto vimos a diferença na análise sintática, nos estudos cognitivos entre essas duas, então subordinativa causal. É verdade? É verdade sim. Mas do ponto de vista teórico, muitas vezes eu tenho, é uma explicação que eu estou dando. Aliás, quase tudo que nós fazemos é uma explicação que nós estamos dando, né? Escrevemos ou falamos. E não cai aqui. Então, eu penso que o aluno às vezes pode cair num pega-ratão, se começar a ver por aqui. Para nós, esse item aqui é por exclusão. Não foi do primeiro caso, não foi do segundo, não foi do terceiro. Por exclusão, só pode ser esse aqui. Mas é verdade, quando for uma conjunção, seja coordenativa, seja subordinativa, claro que é verdade. Entendido? Então nós sugerimos que primeiro vocês vejam se cai no porquê separado e sem acento. Todo mundo desde criança escuta. O porquê é escrito separado, sem acento, quando for uma pergunta, né? Quando é para criança se diz, é quando é uma pergunta. E que no mundo adulto que nós vamos dizer frases interrogativas, né? E terá o ponto de interrogação. Então, frases interrogativas, perfeito. Há o ponto de interrogação. Porém, com 2 ressalvas. Primeira ressalva, não no final. Por quê? Porque se for no final, vai cair aqui, ó. Tá? Porque a palavra porque bate, no caso aí o que, né? Porque é separado aqui, bate no ponto final, fica tônico e ganhará acento. Tá? Então olhem a diferença, ó. Primeiro caso aqui. Por que não vieste à aula? E tu, por que não vieste à aula? Agora, não vieste à aula, por quê? Aí já cai aqui. Tá? Então, quando bater num ponto final, é o segundo caso. Um ponto final. O que fica tônico e ganha acento. E o pega-ratão, eu considero o maior deles em se tratando da palavra porquê. Tá? Pega-ratão. É esse aqui, ó. O porquê tem que ter entonação para cair aqui. Com entonação no porquê. Olhem bem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Me acompanhem aqui. Ó.
Se eu escrever assim, ó, não vieste à aula só porque está chovendo. Olhem bem, ó. Eu tenho a frase interrogativa, não é? Eu tenho a frase interrogativa, tá? Olhem bem aqui o primeiro caso, ó. Eu tenho a frase interrogativa, tá? Que tem ponto de interrogação. Muito bem. Não está no final. Não está no final. Porém, a entonação não é no porquê. Olhem bem, voltemos aqui para a frase. Não vieste à aula só porque está chovendo? Não é assim, ó. Não vieste à aula. Por que está chovendo? Não estou perguntando por que está chovendo. Porque está chovendo. A entonação é aqui. Não é na palavra porquê. Portanto, não pode cair no primeiro caso. Mas em que caso cai? Voltemos depois para cá. Então, não pode ser no final e tem que ser com entonação. Depois, a outra situação. Nós temos que verificar se o porquê aceita ser substituído por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Então, pelo qual e variáveis, evidentemente, conforme a construção, né? E variáveis. Então, a dificuldade por que passei foi grande. A dificuldade pela qual passei foi grande, né? Então, separado e sem acento. E também nós temos o porquê separado e sem acento quando vocês tiverem antes do porquê as palavras eis, daí, ou um verbo transitivo direto. Então veja, ó. Vamos por partes aqui. Eis, daí, ou verbo transitivo direto. Eis porque não vieste à aula. Eis o motivo pelo qual não vieste à aula. Surgirá a palavra motivo ou razão, não importa, ó, motivo, e aí nós poderemos trocar por pelo qual. Então será de forma indireta, né? Eis porque não vieste à aula. Eis o motivo pelo qual não vieste à aula. Daí porque não vieste à aula. Daí o motivo pelo qual não vieste à aula. Verbo transitivo direto é verbo que exige um complemento, não aceita o ponto, né? Então, se eu disser sei por que não vieste à aula, sei ponto, não dá. Eu preciso de algo que complemente. Então, por que esse verbo também cairá aqui? Porque permitirá também a inversão, a palavra motivo implícita, e aí eu poderei trocar por pelo qual, pelas quais, pela qual, pelas quais. Sei por que não vieste à aula, sei o motivo pelo qual não vieste à aula. Ou os motivos pelos quais, é claro, depender da construção. Entendido? Então, ó, porque separado sem acento, quando se tratar de frase interrogativa, mas com duas ressalvas, não pode ser no final, porque aí vai cair no segundo caso, fica tônico, e tem que ter entonação no porquê. Ou então, se vocês virem que o porquê, e isso é uma troca perfeita, tá? Aceitar a troca por pelo qual e variáveis, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Ou antes do porquê houver as palavras eis, daí, ou verbo transitivo direto, aí haverá esta troca por pelo qual, ou variáveis, por meio da palavra implícita motivo. Motivo ou razão, não importa. Entendido? Aí veja, ó, segundo caso, como já estudamos, quando bate um ponto final ele fica tônico. Então, porque separado e com acento. Porque junto, então veja, o terceiro passo. Eu já passei pelo primeiro, não é, passei pelo segundo, não é, então eu vou para o terceiro. Terceiro passo, quando o porquê será junto e com acento? Quando ele for um substantivo. Ele será um substantivo. E como é que eu saberei que o porquê é um substantivo? É a mesma norma que vale para os elementos da língua, para nós caracterizarmos como substantivo. Aceita artigo, aceita pronome na frente. Né? Então, veja, por exemplo,
Aluna é substantivo, como é que eu posso provar? Eu posso dizer o aluno. Eu posso dizer o aluno chegará, a aluna chegará. É uma forma. Esta aluna chegará, este aluno chegará. Então, no caso do porquê aqui, que é o nosso estudo, né? Quando aceitar artigo os, porque o porquê também tem plural, né? Como substantivo. E sempre que vocês virem que for o plural, os porquês de tua ausência não entendo. Inevitavelmente ele será substantivo. E veja, por que ele tem plural? Tá? Substantivo normal na língua. Claro que nós temos algumas situações especiais, mas normal não é ter plural, porque não foge disso. Tá? Então, ó, o na frente, o os, tá? O porquê de tua ausência não entendo. Os porquês que tu deste não entendi. Tá? Claro, pode ser uns que artigos indefinidos, sim, mas seja menos comum, mas pode, ó. Um porquê desse jeito eu não aceitarei. Tá? Um porquê pode ser escrito de 4 maneiras. Tá? Uns porquês, né, que já é mais difícil, mas a priori pode ser. Tá? Ou um pronome, tá? Ou pronomes na frente. Né? Os pronomes adjetivos, se eu disser este porquê eu não aceitarei. Tá? Aquele porquê não me convenceu. Eu substantivei essa palavra. Entendido? E aí sim, se eu vir que não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro, só pode ser por exclusão o porquê junto e sem acento, que é a tal conjunção, seja coordenativa ou subordinativa, conforme o caso. Entendido? Então, vejamos esse período aqui, ó, e que vimos que não caía no primeiro caso, porque a entonação não era no porquê. E aí, ó, não pode ser o segundo porque não bate lá no ponto final. Não pode ser o terceiro porque não temos a substantivação aí da palavra porquê. Por exclusão, o quarto caso. É uma simples conjunção, tá? É o quarto caso. Entendido? Isso aqui é um pega-ratão. Então, nada de observar um período que está com ponto de interrogação e já entender que ele já caracteriza o primeiro caso. Não, isso não. Certo?